Fala galerinha, Dali Fanáticos Canyon. Estou aqui novamente com a doutora Suzane Galardo para a gente falar um pouco sobre o verme do coração. Tá. Suzane, se apresenta para o pessoal, né? Quem não assistiu o outro vídeo, que a gente fala sobre Ehrlichia, vai aparecer aqui em cima. Se apresenta para o pessoal aí, com que você trabalha, para a gente começar a falar sobre o verme do coração. Sou médica veterinária, sou formada pela UF e tenho especialização em patologia clínica e eu sou responsável pelo banco de sangue, o Hemovit, e a gente faz um trabalho junto com os canis e uma das doenças que a gente pega bastante é o verme do coração, né, dirofilariose. Galerinha, então fica ligado aí depois da vinheta aqui, ó. Então nós vamos falar hoje sobre o verme do coração, o tão temido verme do coração, como a gente faz para tentar amenizar o sofrimento de quem descobre que tem um cãozinho no seu plantel com esse verme do coração, que a gente chama, né, mais conhecido, que é a dirofilariose. Então explica pra galera o que é a dirofilariose a princípio, Suzane. É um verme adulto, um verme mesmo de alguns centímetros, que ele fica instalado na artéria pulmonar dos cães. E dependendo do grau, né, de quantidade de parasitas que tem, ele chega até ocupar espaço dentro do coração. Isso dificulta as contrações, diminuindo a oxigenação. Então, além das lesões vasculares que ele leva, causa também problemas como o animal não consegue mais ter aquela disposição para fazer um exercício, correr ele desmaia, fica roxo, que a gente chama de cianótico. Então, afeta bastante a parte respiratória e cardiovascular desse animal. Mas aí, no caso, é um verme específico ou, assim, pode ser um agrupamento, uma coletividade de vermes dentro do coração? Quanto mais vezes esse animal foi infectado, maior é a carga parasitária. Então, tem animais que têm um verme só, tem animais que têm uma quantidade absurda. Mas ele se multiplica sozinho ele ali dentro. Vamos supor, o animal foi infectado e ele tá com um verme ali, ele se multiplica ali dentro, ou só se ele for reinfectado diversas vezes? Não, a quantidade desses vermes adultos só aumenta através do mosquito. Entendi. Mas esses animais, esses vermes, né, eles se reproduzem ali dentro, liberando na corrente sanguínea várias microfilárias, e daí essas microfilárias, o mosquito, quando faz o repasto sanguíneo no cãozinho, essa microfilária, ela passa para o mosquito, sofre uma mutação. Então o mosquito, ele é primordial para completar o ciclo. Essas microfilárias, elas se transformam no que a gente chama de L3, ela só faz 2 estágios de mutação no mosquito, e aí o mosquito pica, né, faz o repasto sanguíneo em outro cão ou no mesmo cão, e aí infecta com a larva que vai completar o ciclo todo, chegar até o coração adulto. E agora ficou um pouco mais complicado, que eu já consegui acompanhar um pouco, mas a gente vai colocar aqui o ciclo. Eu queria que você explicasse pela parte integral de como funciona esse ciclo completo. Eles são divididos em L de 1 até 5. Isso. Então explica pra galera como é que funciona, do 1 até o 5. L5 é o verme adulto que está lá na artéria pulmonar. Eles se reproduzem e liberam na corrente sanguínea o L1. Esse L1, através do repasto sanguíneo, vai para o mosquito, se transforma L1 em L2, L2 em L3. Esse L3 é o que a gente chama da larva infectante, que o mosquito, quando faz o repasto sanguíneo no cãozinho, contamina o cão. Ele vai fazendo a migração nos próprios tecidos, né, na corrente sanguínea do cãozinho, vira L4, L4 vira L5 no coração, na artéria pulmonar. E aí o ciclo se completa, então os vermes vão se multiplicando ali, e quanto maior essa carga parasitária, maior a quantidade de L1 que ele libera na corrente sanguínea, então maior é o foco dele para outros cães. Então, no caso, o ciclo, ele é contínuo, né? Sim. Então, precisa do mosquito. Então, se, por exemplo, você tem um cão infectado no teu canil, uma pergunta muito importante para a galera ficar atenta agora. Se você tem um animal desse que está infectado no teu canil, você tem que conseguir prevenir todos os outros, porque pode ser que esse contamine através do mosquito os demais animais. Sim, isso é muito comum de acontecer. Muitas vezes a gente vai em um canil, pega um animal
doente e a gente orienta, né, sobre o tratamento e sobre a prevenção dos outros cães. E o dono não se preocupa porque não é uma doença aparente, muito mais quando é um animal com 1 ano, 1 ano e meio, tá super saudável, você não diz que ele tem. E aí essa doença, esse animal não é feito tratamento, não é feita a prevenção dos outros. Quando a gente retorna 3 meses depois, de um animal já tem 3, 4 positivos. Outros animais foram infectados através desse animal, mas cabendo salientar que é através do mosquito, não é da relação direta desse animal. Eles podem ficar juntos, podem comer na mesma vasilha, podem se reproduzir, só o mosquito que passa. Entendi. E aí, quando a gente depois retorna, 3 meses depois já é o plantel inteiro. Já fica todo mundo contaminado. Sim. Mas a gente está falando da parte de contaminação. Mas como se dá a parte de diagnóstico desse tipo de doença? Só quando o animal está com a patologia, quando ele começa a aparecer os sintomas, ou existe formas de a gente conseguir fazer essa verificação nos nossos cães? Por exemplo, nós temos aqui 8 cães e mais uma ninhada. Como a gente faz para saber agora? Eu quero falar, Thiago, eu vi o vídeo lá de vocês lá, você com a Suzane, eu quero saber se meu plantel tem esse exame. Como a gente procede? Através do 4DX, que é o exame de triagem que a gente usa, né, para avaliar os nossos doadores. Então a gente coleta sangue desses animais e antes da doação a gente faz o 4DX. E ali já positiva, dando positivo no exame, já indica que o animal tem o verme adulto no coração. Então ele tem a doença. Então já diz que o animal já está com a doença instalada no grau do L5. Sim, que já é tem. Um protozoário adulto. Sim. Existem outras formas, às vezes a gente encontra no hemograma, um hemograma de rotina, são observadas essas microfilárias, que são nada mais que umas minhoquinhas que ficam no hemograma, então você consegue visualizar, não são parasitas muito pequenos. Isso só no hemograma? Sim, no hemograma, não são parasitas muito pequenos, então você consegue visualizar bem. Às vezes encontra, mas dali existem outros microfilarídeos, então a gente não pode afirmar no hemograma que é a microfilária da girofilária, pode ser a microfilária de alguns outros parasitas. Entendi. Aí tem que fazer exames mais específicos, o 4DX é um deles, para matar charada e saber se então a gente consegue fazer a qualquer tempo. Então eu consigo chegar aqui agora, eu resolvi verificar se meus cães têm o verme do coração, que é a girofilariose, que muita gente chama de filária. A gente pode fazer esse exame a qualquer tempo. Procura uma clínica veterinária ou um banco de sangue, né? A gente vai falar um pouco da parceria que você tem com o Canil, para fazer esse exame de 4DX. Qual é o custo médio desse exame? Só para a galera ter uma ideia de quanto que fica mais ou menos. Esse exame é em torno de uns 200, 230, depende do Cada exame desse varia de local para local, de clínica para clínica, do pacote que você vai fazer, da parceria. Sim. Ele pode fazer esse exame lá a qualquer tempo, diagnosticado. E agora, diagnostiquei. Meu cão tem a filária, tem a girofilariose instalada no seu L5, que agora eu também estou aprendendo aqui, né? E a gente consegue fazer o tratamento desse cão, existe cura, meu cachorro vai morrer. Eu recebi uma mensagem esses dias de um colega que o cão dele teve que operar, né? Teve um problema e teve que operar e foi diagnosticado dentro do problema que ele já tinha, né? Ele descobriu que tinha filária e ele falou, cara, eu não sei mais o que eu vou fazer, porque quando fez o exame de sangue foi diagnosticado, ele não fazia ideia, o cachorro não tem sintoma, é novo, e descobriu que tinha e estava desesperado. Eu falei, cara, existe tratamento, existe como a gente fazer esse cuidado desse cão e ele voltar a dar. Eu queria que você explicasse um pouco isso para o pessoal de casa. Os animais que eles são descobertos assim, né, no exame de rotina, no check-up anual, o vantajoso é que ele ainda não apresentou os sintomas. Então a chance de cura, a chance de ter sequelas, a chance de cura é maior, de ter sequelas, né, de uma lesão na artéria pulmonar, no coração é bem menor. Agora, como que a maioria das pessoas descobre? Quando esse animal está correndo, é um animal novo, às vezes 4 anos, 3 anos, corre, desmaia, corre e fica cianótico, perde disposição. Esse já é um agravamento do quadro, aí já é bem mais complicado. O tratamento é o mesmo, dura pelo menos 1 ano, né? Já vi animais aí se curarem com 2 anos, alguns com 1 ano, depende muito de animal e de carga parasitária. Tem cura,
mas também depende do estado do animal. O animal que descobriu quando ele estava sem sintomas, no exame de rotina, a chance de dar certo é muito maior do que num animal que já está com a parte vascular comprometida. Então, no caso, a doença ela tem a cura, né? A gente consegue zerar essa contaminação, né? Esse ciclo, a gente consegue paralisar o ciclo, que é importante, a gente vai explicar isso também, da prevenção, né? A gente consegue zerar esse problema fazendo o tratamento. O tratamento ele dura 1 ano, eu lembro que você tinha me passado que vocês fazem um exame, fazem o tratamento num ciclo de 6 meses, fazem um exame, e esse resultado tem que ser positivo ou negativo, né? Tem que ser negativo pelo menos 2 vezes. Isso. Os nossos canis doadores, infelizmente, algumas vezes a gente vai fazer os exames de rotina e a gente descobre que um doador nosso está com o verme do coração. E aí a gente orienta sobre o tratamento. Se ele fizer o tratamento certinho, com 6 meses a gente repete o exame e ele já tem que dar negativo. Ele dando negativo no primeiro exame, ótimo, maravilha, a gente continua o tratamento por mais 6 meses e no final desses 6 meses, né, no total de 1 ano, se ele tiver 2 exames negativos, ele é dado como curado. E aí resolver uma parte do problema. A outra parte do problema é manter a prevenção em dia para ele não se reinfectar. Para não ter a infecção, nem também contaminar, mas aí é muito importante a gente destacar que a gente está falando no início, que um animal infectado ele pode ajudar a contaminar os demais. Sim. E aí, desde o momento que você descobriu que no teu plantel tem um dog desse que está infectado, você precisa já iniciar o ciclo de prevenção dos outros animais para que isso não aconteça. Como é feita essa prevenção? Hoje a gente tem diversas drogas no mercado, desde comprimidos, coleiras, remedinhos que são tipo umas pipetas que você coloca aqui no dorso do animal, injeções. Então, assim, o que não falta é preventivo hoje, né? Meu cachorro não gosta de comprimido, meu cachorro destrói a coleira. Então, o que não falta hoje é preventivo. E esses preventivos tem alguns que são anuais, alguns são mensais. Então, é só escolher o que melhor se adapta à sua realidade, à realidade do cãozinho. Alguns cãezinhos podem destruir a coleira do outro. Então dá o comprimido. Não gosta de comprimido, então faz a injeção. Então, tem uma gama hoje de preventivos. Então, a Suzane, ela é veterinária e ela tem muito cuidado na hora de citar alguns medicamentos, né? Por conta da ética também, da parte de ser clínica, que ela trabalha no laboratório, né? Ela tem um laboratório e não atua na parte clínica diretamente. Não. Então, ela tem um pouco de cuidado com isso. Mas aqui no canil, a gente faz essa prevenção, a gente usa a ivermectina, a gente faz esse ciclo de ivermectina. É interessante a gente ter o acompanhamento do veterinário para que a gente consiga entender como vai fazer o melhor ciclo. A gente faz com a ivermectina, a gente faz um ciclo de 28 dias. E aí a gente vem fazendo sempre para prevenir. Mensalmente a gente dá, que no caso não é mensal, porque é de 28 dias, mas a gente vem fazendo um ciclo de prevenção dos animais para que eles não tenham a contaminação com esse verme. Então a gente consegue fazer isso, pode ser através da vacina no clínico, né? Sim. A gente não ganha patrocínio, então não vou falar o nome da vacina, que se dane a vacina. E nenhuma marca de remédio que seja remédio de verme, que seja a base de ivermectina, a gente também não vai citar. A ivermectina, no caso, é o princípio ativo da medicação, né? A ivermectina é a base, né, do preventivo, mas o ideal é ir no veterinário, solicitar o exame, conversar sobre a prevenção, porque não adianta fazer o preventivo se o seu cachorro já estiver contaminado. Sim, e também não adianta você querer inventar, de querer dar um remédio sem ter... O diagnóstico. Sem saber, né? Sim. Então a gente queria ter perguntado isso para você, no seguinte, eu posso começar a fazer o preventivo a partir de agora? Não sei se meus cães têm ou não têm a contaminação. Eu posso ir lá e comprar ou conversar com um veterinário e iniciar o tratamento do meu plantel inteiro, da prevenção do meu plantel, antes de fazer esses exames? Não, o ideal é fazer o exame antes, porque o tratamento é completamente diferente da prevenção. Então, se você fizer a prevenção e o cachorro estiver contaminado, você vai estar enxugando gelo, né? Então, o ideal é você ter noção da real situação do seu animal. Dando negativo, faz a prevenção. Dando positivo, começa o tratamento. Então, primeiro a gente precisa procurar um veterinário para fazer os exames,
para a gente diagnosticar quais cães estão limpos, né, e quais já estão contaminados, para poder a gente fazer a prevenção de uns e o tratamento de outros. Isso. E o próprio tratamento já é prevenção desse animal. Enquanto ele está sendo tratado, ele já está sendo prevenido, né? Ele já não vai ter recontaminação. Sim, o tratamento ele é a base de uma droga que impede que ele se recontamine, porque não adianta você começar o tratamento e esse animal se recontaminar ao longo dos meses. Então a gente vai nas duas frentes. Tratar, matar o verme adulto e não deixar novos vermes se instalarem no coração. Essa é a pergunta que eu ia fazer. A prevenção, ela atua de que maneira? Como é essa droga que a gente vai administrar, né, por via oral, através de comprimidos, ou pipeta, ou vacina? Como que essa medicação ela trabalha dentro da corrente sanguínea do animal? Ela não impede que o mosquito, né? A coleira tem algumas coleiras que são até repelentes. Mas o comprimido, por exemplo, ele não vai impedir que o mosquito ele faça o repasse sanguíneo no animal. Então, ele faz o repasse sanguíneo, as larvas entram na corrente sanguínea do animal, mas quando ele tá com a droga, né, com a medicação preventiva em dia, aquela droga vai matar as microfilárias e não vai deixar o ciclo se completar. Então, no caso, a droga que a gente administra, ela faz esse ciclo dentro da corrente sanguínea, impedindo que a filária ela se multiplique. E se instale no coração. Ela impede que ela curse, né, até L5 e chegue no coração. Muito legal. Suzane, deixa eu te fazer a última pergunta para a gente terminar aqui. É o seguinte, então o meu animal ele foi diagnosticado, ele tem um tratamento e existe a prevenção. Depois desse animal ele ser curado, ele entra no ciclo de prevenção. Certo. E aí ele pode voltar a doar. Sim, ele pode voltar depois de 1 ano, pelo menos, né, com 2 exames negativos, ele volta a ser um doador. Bacana. Então fala pro pessoal aqui um pouco do trabalho que você realiza junto com parceria junto com o Canil. A Suzane ela tem um banco de sangue e ela tem uma proposta muito interessante para quem cria aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente consegue fazer essa parceria com o banco de sangue, a gente consegue diminuir o custo. Então, se você tem um canil aí que se propõe a ser doador, a gente consegue montar essa parceria. A gente vai deixar aqui o Instagram do Hemovit, a gente vai deixar também o contato da Suzane, para que vocês façam um contato diretamente com ela para poder verificar essa questão da parceria. Fala um pouco do trabalho que vocês fazem, né, do Banco de Sangue com os canis aqui do estado do Rio de Janeiro. A gente entra em contato com os canis, né? Os canis procuram a gente, são animais acima de 25 quilos, animais saudáveis, até 8 anos. As fêmeas não podem estar prenha, não podem estar amamentando e nem passado por tanto macho quanto fêmea, algum problema de saúde recente. A gente faz um exame de triagem, o 4DX está incluído. Esses exames não têm custo nenhum para o canil, então é uma forma do canil saber como está o seu plantel. E se nós tivermos animais saudáveis, a gente consegue montar essa parceria e a cada 3 meses a gente vem até o canil, faz os exames periodicamente, libera os resultados. Tudo isso sem custo para o canil. É importante a gente destacar que essa parceria que ela propõe, o canil faz a doação e ela entra com as verificações, né, com os exames. Isso. Sem custo. Então, assim, o valor que a gente colocou aqui no início do vídeo, do valor de 230, 180 reais de cada exame, vocês vão ter esse exame, esse acompanhamento sem custo. Né? Então é muito interessante essa parceria. E muitas vezes a gente pega animal com a doença escondida ali, que a gente chama de subclínico, e nesses exames a gente consegue detectar antes dela manifestar os sintomas clínicos, né? E aí tanto o tratamento, a recuperação do animal é bem mais rápida. Então é isso, galerinha. Ficar com Deus aí. Um abraço. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui e deixar o like no canal. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo vocês aí à medida do possível. Que eu não souber, eu vou consultar a doutora Suzane, que está sempre à disposição para tirar as dúvidas. Valeu, galera. Tamo junto e Dali Fanaticene.